tecnologia e inovação, né? Imagine eu tendo dificuldade até de apresentar uma. E imagine muitas pessoas, muitos colegas, como principalmente os mais antigos, não têm dificuldade. Eu vendo uma palestra dessa como a do senhor, professor Rodinei, de Command Centers, né? Eu fico assim, abismado. A gente vê a necessidade de um evento como este, né? Então, eu queria parabenizar aos coordenadores, na pessoa do professor Rodinei, queria parabenizar aos participantes, dar o meu bom dia. Então, eu vou falar de forma bem, o máximo, de forma bem sintética, bem resumida, a respeito do papel dos conselhos, né, e seus desafios no mundo de hoje, no mundo social, econômico, no mundo político, no mundo do trabalho, inclusive nas questões de acesso ao trabalho. Uma das maiores preocupações de qualquer conselho de classe é a reserva de mercado, né? Então, o maior desafio do conselho hoje, qualquer conselho de profissão, seja ele de medicina, do OAB, é reserva de mercado. O que é isso? É lutar para que o mercado ele esteja de braços abertos, ele tenha condições de, né, receber esse profissional. E é onde se dá esse desafio? Ele se dá quando eu vejo um evento como este, de Command Center, vou voltar à teleradiologia, telemedicina, controle né, remoto de equipamentos. Né? Hoje, um profissional opera um equipamento em São Paulo, ele opera várias salas de imagem no norte, nos rincões do Brasil afora. Isso é um desafio para o Conselho e, em especial, para o sindicato, que as condições de trabalho mercado de trabalho, tecnologia, isso acaba, né, precarizando o trabalho dos profissionais técnicos e tecnólogos em radiologia. Então, eu quero enfatizar isto, que parabéns mesmo, porque cada evento o Conselho nunca deixa de estar apoiando, porque nós sabemos essa necessidade. Que, lamentavelmente, eu não vou generalizar, o nosso profissional hoje ele sofre muito desde a sua formação em especial o técnico em radiologia. Nós temos escolas que, lamentavelmente, não têm essa preocupação e o colega já sai da própria formação técnica com muitas deficiências, com muitas dúvidas, né? E é uma pena que um evento como esse não tenhamos uma participação mais vultosa de estudantes, porque é importante. Quando eu assumi o conselho, de muitos colegas alguns, claro, não todos, não posso generalizar, me criticavam por ser muito professoral. E eu dizia, temos que ser professorais, temos que nos preocupar com a questão da formação, da educação continuada, que tanto se fala hoje, dos pilares mundiais da educação, aprender a fazer, aprender a viver junto, aprender a aprender, né? Aprender a ter conhecimento. Porque senão não, as tecnologias irão nos sucumbir, irão nos engolir em termos de mercado de trabalho. Então, essa questão do profissional Gabriela, ela tem que ser rebatida no nosso meio, porque existe muito isso. Muitos profissionais, por exemplo, não participam de um evento como esse, e outros de renome dentro do estado do Ceará, porque acham que já sabe tudo, porque acham que, não, eu já sei operar meu equipamento, mas ele vai dizer isso até no dia em que o hospital ou a instituição, ela adquire um equipamento novo, como nós vimos aí na palestra do nosso físico médico que nos antecedeu, a necessidade de alguns equipamentos tem algumas, né, especificidades que você precisa conhecer, tá? Então, muito importante o evento. Eu queria falar rapidamente aqui do marco regulatório. O papel social do conselho, de qualquer conselho, ele tem marcos legais, ele tem uma estrutura, ele tem um arcabouço de leis que muitas das vezes eles têm que estar inseridos nelas. Eles têm cumprimento de leis, nós não podemos, como gestores públicos, né, nos arvorar a fazer aquilo que a gente acha, aquilo que às vezes até a gente acharia que seria o certo, mas temos todo um envolvimento, temos um cumprimento de lei, por isso nós temos o conselho tem assessor jurídico, o conselho tem assessor contábil, né? Pessoas que entendam de contabilidade pública, um advogado que entenda de administração pública, temos um conselho com 18 membros da categoria, que é o seu órgão supremo, que é o corpo de conselheiros. Desse corpo de conselheiros, nós temos 9 que são titulares
e temos 9 suplentes. Dentro desses conselhos, nós criamos as comissões, da qual o professor Edivan Lopes de Alcântara, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, que é uma das pessoas que eu devo, né? Ele que me trouxe para o conselho, me convidou há anos atrás. Ele é presidente da nossa Comissão Regional de Educação. Então, a Cored, temos as comissões outras que trabalham, comissão de processo, comissão de tomada de contas. O Conselho ele é um órgão administrativo público, uma autarquia federal e especial. Ela funciona como se fosse um órgão da União, tá? É importante saber disso. Aí os nossos processos jurídicos são todos em nível federal, na Justiça Federal, tá? Então temos leis. Então a primeira lei, que muitas pessoas não sabem, ela é da década de 50, de 1950, que é 1234/50, ela trata do Serviço Público Federal. Um exemplo disso são os militares, que o Exército, Marinha, Aeronáutica, eles são submetidos, os profissionais eu tenho experiência como profissional da aeronáutica aposentado há 3 anos, eu sempre fui regido por essa lei 1234. Ela trata dos civis e militares que tratam do radiodiagnóstico né, estão submetidos a essa lei. Nós temos a lei 7394 de 1985, que trabalha de forma geral, essa é a nossa, entre aspas, nossa Bíblia, é uma lei que é interessante cada profissional procurar dar uma lida, procurar saber, né, dar uma lida na internet, pesquisar. Toda lei ela tem uma regulamentação. Não sou advogado, mas o que eu posso explicar? Toda lei ela tem um decreto, uma lei que regulamente. Nós temos o Código Civil, temos o Código Processual Civil, que como se desenrola. Então, nós temos o decreto 92790, que surgiu um ano após, em 1986, que foi alterado já por um outro decreto, que é o 9531 de 2018, que regulamenta a lei 739485, tá? Nós temos a Lei 12.514 de 2011, que traz legitimidade para a cobrança de anuidades, né? Para que alguém ache assim, o Conselho é o vilão, o Conselho só sabe cobrar anuidade. Nós temos uma legitimidade, nós temos um humus, né? Nós temos um mister, que é cobrar a anuidade do profissional sob pena de pecarmos por prevaricação, por crime de improbidade administrativa e outras mais. Temos um muito importante nós trazemos, não sei se alguém vai tratar com mais detalhes, a resolução de diretoria colegiada, que é a RDC 330 de 2019, que ela substitui a portaria 453/98. O que é uma RDC 330? O que é uma portaria proveniente da Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e do Ministério da Saúde? Ela vai tratar da proteção radiológica. Se você é profissional tecnólogo, técnico, acontece já muito isso no Brasil, você quer criar uma sociedade anônima ou um grupo de profissionais que querem montar uma clínica. Para você montar uma clínica, tem todo um processo de teste de qualidade, as paredes têm que estar baritadas, tem que o equipamento também ter um certificado, tem que haver dosimetrias, dosímetros, né, que os profissionais usam, tem que ter um coordenador, um responsável técnico, um radiologista ou um profissional da nossa área, né, o supervisor das aplicações das técnicas radiológicas, o SATER. Então, todo esse sistema de funcionamento das técnicas radiológicas no Brasil, ela está, né, submetida a essa resolução, que é a RDC 330. Inclusive na odontologia, né, nos cirurgiões dentistas, nos médicos cirurgiões, radiologistas e nós, profissionais das técnicas radiológicas, técnicos e tecnólogos auxiliares. Tá bom? Temos a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CENEM, que trata especificamente do setor industrial, né? Foi uma longa e histórica luta para que a CENEM reconhecesse e nós conseguimos nos inserir nesse mercado. Nós conseguimos, o Conselho, trazer a primeira turma de curso de formação em radiologia industrial, depois outras escolas assumiram, e hoje nós temos já profissionais formados nessa área, tá? Isso é muito importante, os RIAs, os práticos da área de radiologia industrial. É mercado, como eu falei no início da minha fala, mercado. Então, um dos papéis do Conselho, o papel principal, colegas, é importante a gente entender, não sei se, lamentavelmente, a gente tem que dizer isso. O papel do Conselho não é essencialmente proteger o profissional. Quem tem esse papel é mais o sindicato.
mas o papel profícuo, assim, a ênfase do conselho, o seu primado do objeto, é proteger a sociedade do profissional ilegal, do exercício ilegal da profissão. Então, quando a gente vai no hospital, numa clínica, verificar se aqueles profissionais ali, eles estão regulamentados, estão registrados no conselho, se não tem nenhum profissional ali com exercício legal que, vez por outra, a gente consegue autuar, nós estamos protegendo a sociedade daquele local, os usufruidores, os beneficiários daquele serviço. Então, é importante a gente definir esses papéis. O sindicato, sim, ele vai proteger o profissional, suas condições de trabalho, piso salarial, carga horária. E nisso o nosso Sintarc, através da nossa professora Animeire, tem feito, né, com muita luta, com muita veemência, e nós temos uma parceria, graças a Deus aí, temos conseguido avançar, né, em alguns aspectos. Nós temos a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, Emprego, temos a Organização Internacional do Trabalho, a 115, que trata também, de alguma forma, do exercício da nossa profissão. Temos a ABEND, a Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos, é uma associação também que preza pela cientificidade, preza não somente pelas questões empíricas, como o Edivan falou, mas questões práticas, mas pela sistematização, né, de um conhecimento científico dentro da nossa categoria. Então, é um grande parceiro, a ABEND, do sistema Contest RTRs. Temos a DPF 151, 2011, que trata piso salarial, de salubridade, risco de vida. Tem sido um grande desafio, tanto para o Conselho como, em especial, para o sindicato, que é as questões dos acordos coletivos, dos dissídios coletivos. Todo ano há uma luta. Eu conclamo aqui aos profissionais que venham nos ouvir que dê este apoio imprescindível se filiando ao sindicato, para que nós possamos ter um sindicato mais forte, né? Se você tem um sindicato temerário, fragilizado, inclusive pela reforma trabalhista que teve, houve toda uma fragilidade no sistema sindical no Brasil, temos um conselho fraco, temos automaticamente uma profissão que está também temerária no exercício da sua profissão, no processo de luta, de conquistas. Então, temos todo um arcabouço judicial, temos profissionais de outras áreas, não vou citar aqui, mas que querem adentrar o nosso mercado, e temos uma luta, uma verdadeira, né, sina, uma aventura jurídica de luta por esse mercado. Então, temos esses desafios, tanto o conselho como o sindicato. Então, sindicato, condição de trabalho, piso salarial, carga horária, né, condição em que esse profissional está trabalhando, em termos de radioproteção, nós sabemos que ainda é muito aviltante, principalmente aqui no estado do Ceará, nos rincões do nosso estado, a gente encontra situações muito precárias, que muitas das vezes o conselho e o sindicato têm que agir conjuntamente, junto à Agência de Vigilância Sanitária, junto ao Ministério Público do Trabalho. Temos feito ações nesse sentido. Vou falar aqui do DGERTS, do Ministério da Saúde. É uma delegacia de gestão, é um departamento de gestão da regulamentação dos trabalhadores em saúde. Eu falo porque eu sou membro, por portaria, através do CONTER, eu represento todo o Brasil dentro desse debate que tem dentro do próprio Ministério da Saúde, junto ao Mercosul. Então, lá nós temos uma mesa em que todos os profissionais, que são 14 conselhos da área de saúde, odontologia, medicina, biomedicina, psicologia, veterinária, farmácia. Então, a gente tem um amplo debate a respeito de mercado, a respeito de conhecimento, a respeito de formação e, principalmente, a nossa diretriz de acesso ao Mercosul, né? Como um profissional que queira ter uma formação junto ao Mercosul, para ele ter esse encaminhamento, né? Para que ele possa também ampliar seus horizontes junto à América do Sul e também à América Latina. Temos um grande desafio. O nosso maior desafio hoje do sistema, é importante nós sabermos, que é o PL 361 de 2012. Ele vem aí já há pelo menos 11 anos, né, que ele altera a 739485, mas ele cria o bacharel em ciência radiológica, ele melhora muito as nossas condições de trabalho e acesso ao mercado. Mas por que ele não foi aprovado ainda? Ele reconhece, por exemplo, o tecnólogo em radiologia, porque o tecnólogo em radiologia, é importante saber disso, ele já está incluso no catálogo nacional, ele já está, né, de nomenclaturas
de tecnólogo, ele está no Código Brasileiro de Ocupação, ele já está, mas ele precisa, o técnico em radiologia, o tecnólogo em radiologia, precisa ser regulamentado por lei. Só o Congresso Nacional, os deputados federais do Senado podem regulamentar e reconhecer. Esse é o grande gargalo da nossa categoria. Então, nós temos lutado. Eu já participei de debate, de audiências públicas no Congresso, né, debatendo e dando palestras para deputados, para comissões, mas por que não foi aprovado? Porque nós temos, como eu falei, o nosso grande problema é mercado. Nós temos deputados lá da área, de outras áreas da saúde, que pedem vista do processo. E aquele processo passa meses e até anos dentro de um gabinete de um deputado, como forma de procrastinar, eu diria, tornar, né, o termo agora não me vem, é procrastinar mesmo. Ou seja, um efeito protelatório seria mais o termo adequado. Protelar, né, esse projeto ser colocado em pauta. Então, o que eu peço aos colegas que me ouvem? Se você conhece um deputado federal, fala para ele sobre o projeto 3661, para que ele possa compor essa frente parlamentar, né, de luta pelo reconhecimento do tecnólogo em radiologia, pelo reconhecimento, né, de fortalecimento da nossa carga horária, mas é importante a gente ressaltar. Temos as diretrizes curriculares nacionais, que temos o curso superior de tecnologia em radiologia, proposta pelo CONTER junto ao MEC. Eu faço parte desse grupo, já fiz parte, né, e da Comissão Nacional de Educação. Dentro desse arcabouço legal, o Conselho ele tem, dentro do seu papel, por isso que eu trouxe esse arcabouço, nós temos como órgão de autarquia federal, a nossa missão é proteger a sociedade, lembra que eu falei, do indivíduo que vem exercer as práticas das técnicas radiológicas de forma ilegal ou irregular, por meio de uma fiscalização eficiente e eficaz, assegurando uma reserva de mercado aos profissionais jurisdicionários, quites com suas obrigações civis, políticas e profissionais. Porque quando você não está regular junto à sua anuidade do Conselho, você é impedido de assumir concurso público, você é impedido de ter voz e vez dentro dos processos eleitorais da categoria. Eu lamento muito, muitos bons profissionais que deveriam estar compondo conselhos, comissões, muitas das vezes não conseguem aderir, não conseguem se inserir em termos políticos, em termos de exercer sua postura política e representar e ter uma contribuição junto à categoria, porque ele tem um impedimento, às vezes, de inadimplência no conselho. E um dos requisitos, né, básico para compor um conselho e participar de eleições é estar adimplente, ou seja, estar em dia, com o seu conselho. Concurso, né, titularidades, uma das exigências é a adimplência, ou seja, estar em dias com o conselho. Aí, dentro dessa missão, nós temos uma visão de futuro, que é nos tornar um conselho de referência para a sociedade alencarina, sociedade do Ceará, e para o sistema todo, né, de conselhos regionais e o CONTER, reconhecido pela transparência pública, fiscalização contínua, normatizações, promoção de conhecimento científico, como é o caso no evento, né, imprescindível como este, volto a enfatizar, e o bem-estar social. Né? Mas, para isso, nós temos que ter, assim como o sindicato precisa ter a sua contribuição sindical, o Conselho precisa ter profissionais que sejam colaboradores através das unidades, para que nós tenhamos uma boa viatura, temos que pagar uma ajuda de custo para o profissional, para o fiscal federal. A diretoria executiva de um conselho não tem salário, é bom que a gente ressalte isso. Nós não temos salário. O exercício de presidente do conselho é um título honorífico. Nós temos um jeton para reuniões de diretoria, que é uma ajuda de custo, que não dá nem mesmo um salário mínimo por mês. Né? É o que eu recebo. Não chega a um salário mínimo. Né? Em torno de R$ 1.000 mês para pagar combustível, para ir representar, para participar de uma reunião numa escola, viajar e fazer algo mais. Então, é importante que muita gente ache que presidente de conselho, quem é do conselho ganha dinheiro, está rico e tal, ganha muito dinheiro. Não existe. Isso é folclore, isso é um mito, tá bom? Se alguém tiver mais detalhe, quiser ver na nossa prestação de conta, nós apresentaremos sem nenhum problema, está lá no nosso portal de transparência. E os nossos valores respeito mútuo, paixão, senso do dever cumprido, resiliência, senso de justiça, transparência e honestidade. E eu quero aqui agradecer
né, deixando uma frase para os colegas, né, que o segredo é não correr atrás das borboletas. O segredo é cuidar do jardim para que elas venham até você. Tá? Então, cuide, você que me ouve, cuide da sua profissão, cuide do seu arco profissional de formação. O mundo de hoje, de tecnologia, de desafios, nós não podemos deixar de estudar. Eu tenho 54 anos de idade e até hoje sinto uma extrema necessidade de estudar, de estar ligado na legislação, de estar ligado nos desafios da categoria. Precisamos ter uma coisa que se chama muito hoje, e vai ser sempre uma bandeira entre nós, que é a educação continuada. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar ao grupo, aos coordenadores, na pessoa do professor Rodinei, que eu tenho muito respeito e carinho, né, aos palestrantes, que eu vi aí o cronograma de excelente qualidade, né, de excelente qualidade, e já estou aposentado, mas eu não posso deixar de deixar esse estímulo, esta mensagem para os jovens da nossa categoria. Estudem, faça aprimoramento, se especializem, porque a nossa profissão ela é tecnológica. O técnico, o tecnólogo, trabalha com tecnologia. E tecnologia é algo que está em extrema, né? Existe uma coisa chamada obsolescência. Então, isso que está sendo tratado hoje neste evento, talvez daqui a 1 ano, 2, já se torne obsoleto, não é isso, professor Rodinei? Então, Exato. precisa-se sempre a gente estar estudando, nos aprimorando, nos atualizando, para nos reciclando. Use o termo que você quiser usar. Eu uso bem, sou mais antigo, conservador, é estudar mesmo. Estudar, tá bom? Se preparar para não se sinta incomodado numa zona de conforto. Eu sou concursado, então eu já tenho meu emprego, eu já estou aqui trabalhando, aqui operando meu equipamento, eu entendo muito bem. Não faça isso. Vá dar aula, vá dar palestra, vá ser um facilitador, um multiplicador de conhecimentos, porque senão nós sofreremos como nós já sofremos hoje. Profissões invadindo o nosso mercado, profissionais, né, tendo desemprego devido à teleradiologia, devido à telemedicina, devido ao command center, como foi falado aqui pelo Rodinei, muito bem colocado. Chego a me sentir assim, assustado de ver tanta tecnologia, eu que comecei na década de 80, e a gente vê hoje como mudou de forma radical o exercício da profissão. Então, parabéns, e a mensagem é essa: lutem, estudem, e muito obrigado, graças a Deus. Agradeço a Deus esse momento e a todos vocês.